Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Winter Diaries. E hoje até que não tá tão winter assim, viu? Aparentemente também, né? Estou trancadíssima, né, no meu quarto com as ventanas fechadas, né? Vamos descobrir quando eu sair daqui. Enfim, hoje eu decidi ter um dia um pouquinho diferente, né? Fazer as coisas de formas diferentes, porque eu acho que isso também faz parte do romantizar a vida, né? A gente sempre tá procurando formas de fazer isso, mas a gente faz todos os dias todas as coisas iguais. Então hoje eu já acordei e escrevi um pouquinho, né, como vocês viram aí, no meu caderno da gratidão, que é lá da papelaria Oi Malu, e eu adoro esse caderno, porque ele já vem meio pronto o que você precisa escrever, você não precisa pensar muito, porque uma das minhas maiores dificuldades em escrever pela manhã é pensar no que eu vou escrever, né? Então aqui já vem tipo uns prompts pra você escrever, né? Eu acho isso muito legal. E agora eu saí da cama, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a janela pra ver como tá o clima lá fora. Isso é uma coisa que eu faço sempre depois. Então hoje eu já abri minha janela e eu já vou arrumar minha cama, porque frio, né? A gente quer o quê? Voltar pra cama sempre. Então eu vou já arrumar minha cama. A TV ainda tá aqui porque é o dia seguinte, né, do vídeo onde eu assisti Harry Potter. E provavelmente hoje eu quero tentar terminar de assistir o filme, que eu não terminei. Então eu vou arrumar minha cama já. Gente, vou mostrar pra vocês meu estilo. Aqui a gente não se julga, tá? Não julga a cadeira da amiga, não julga o look da amiga. Aqui a gente é amigas. Não, gente, agora, olhem meu olho. Esse olho aqui. Gente, ele tá doendo desde ontem e eu não sei o que é. Ó, agora ele tá tipo inchado, tá vendo? Esse aqui não tá assim, ó. E essa parte de baixo que tá mais inchada, ó. Oh my God. Não sei o que eu faço, gente. A diva chegou tomar seu café comigo. De pijama e com os queijos na mão. Ui, que chique! Amei, amei. Bom dia. Bom dia. Gente, feliz no simples, né? Olha, minha irmã trouxe pão de queijo. E estamos fazendo pão quente. Amo, amo. Gente, então terminamos o café. Daí eu vim aqui escolher a roupa que eu vou vestir hoje. E, gente, assim, hoje não tá tão frio. Eu tô achando muito engraçado, porque eu olhei a temperatura e tá tipo 15 graus e a máxima de hoje é 16. Só que não tá frio. Não sei explicar, não tá frio. Então, não sei se é porque eu tô dentro de casa ainda, mas eu fui ali fora, não tá tão frio. Então hoje eu vou diminuir minhas camadas, tá? Eu vou tirar o pijama hoje. Porque assim, né, gente, eu tô usando meu pijama como camada térmica, né? Enfim, eu vou deixar essa meia aqui que eu tenho, que ela é comprida, por baixo. E daí eu vou colocar o no jeans normal. E daí eu vou colocar essa blusa aqui, que eu adoro colocar por baixo. Ela tá podre já, gente, de véia. Mas ela é muito quentinha. E vou colocar este suéter por cima, que eu acho que também é quentinho, mas não é tão quentinho, sabe? E daí, no pé, tênis, né? Também não vou colocar duas meias hoje. Acho que não tem necessidade. Se eu sentir frio, daí eu venho e troco, né? Mas eu acho que não vai precisar. Gente, vocês lembram que eu comentei no último vídeo que eu tô sozinha em casa? Então, gente, eu realmente estou sozinha em casa, né? Passei a noite sozinha. E, gente, agora eu fui ver, eu abri a cortina ali da sala. Gente, a janela dormiu destrancada. Porque, assim, de manhã, né, os meus pais fecharam a janela. E eu fui trabalhar, eu achei que a janela tava fechada, sabe? E também porque a cortina tava, tipo, cobrindo a parte do trinco, assim, da janela, né? E a janela dormiu aberta. Da sala, gente. Que perigo! Às vezes é só Deus mesmo, gente, porque eu não tinha visto. Gente, eu tava ali lavando a louça e precisei parar o que eu tava fazendo, porque eu tava raciocinando aqui comigo mesma. E é sobre aquela questão de
minha cabeça tá muito assim e eu não tá conseguindo dar conta de tudo que tá passando na minha cabeça. E eu preciso conversar com vocês sobre isso, porque vocês sabem que me ajuda um pouco a esvaziar meu coração aqui. E eu acho que coisas estão acontecendo, sabe? Ultimamente eu tenho sentido uma urgência muito grande de criar. Mas não a criação de conteúdo, não é sobre vídeos, não é sobre o que eu já faço aqui, sabe? É sobre desejos, gostos, coisas que eu gostava de fazer quando eu era adolescente. E eu voltei a fazer uma coisa que eu ainda não posso falar muito sobre, porque é um projeto que tá, assim, muito no início. Apesar de eu já ter começado há muito tempo, ele é uma coisa que tá no início ainda, que eu ainda tô caminhando com isso. Mas, assim, eu voltei a fazer uma coisa que era a Laura adolescente que fazia. Aquela Laura, a mesma Laura que criou o seu primeiro canal no YouTube. Então, ultimamente eu tenho sentido muita vontade de honrar essa Laura. Porque, sinceramente, se essa Laura, essa garotinha de 14 anos, lá atrás, em 2015, não tivesse dado seus primeiros passos, eu não tava hoje aqui. Com certeza não. Foi um ato de muita coragem, um pouco de rebeldia também, talvez, porque talvez aquela Laura sempre soubesse que ela tinha algo a compartilhar com o mundo de uma forma diferente, sabe? Então, mesmo julgada, mesmo sem saber muito sobre, ela foi lá, meteu a cara e hoje ela tá aqui, sabe? Então, eu sinto que, ultimamente, uma parte dentro de mim tem me chamado pra olhar mais pra isso. Tanto que muitas inspirações daquela época têm voltado pra mim, como, por exemplo, a Bruna Vieira, que era uma criadora de conteúdo que eu amava na época, e ela sempre era minha inspiração pra qualquer coisa que eu fazia. Então, eu tenho voltado a acompanhar ela e eu tô amando isso porque me traz coisas daquela época, sabe? E com isso foi trazendo também alguns sonhos que eu tinha naquela época. E é mais ou menos nisso que eu tô trabalhando atualmente, sabe? Então, eu tenho sentido muita vontade de criar coisas talvez mais profundas, talvez mais detalhadas, trabalhadas, sonhos que realmente tinham ficado na gaveta e que são coisas que hoje em dia eu vejo que talvez eu consiga, talvez eu tenha um pouco mais de poder do que aquela Laura lá de 2015, sabe? Vocês estão me entendendo? Porque assim, quando eu comecei em 2015, eu tinha zero conhecimento e zero noção do que eu tava fazendo. Eu apenas tava fazendo porque eu gostava, porque eu tinha sonhos, né, grandiosos pra conquistar naquela época e porque eu acreditava muito que eu ia me tornar alguém como a Bruna Vieira, por exemplo. E eu queria muito isso. Só que naquela época eu detinha muito pouco conhecimento sobre a área, detinha muito pouco conhecimento sobre a vida em si. Eu era uma adolescente, sabe? O que eu ia fazer, sabe? Então, que poder eu tinha, sabe? Sendo uma adolescente. E hoje em dia, quando eu parei pra raciocinar que tá acontecendo, que realmente eu tô conseguindo entrar em contato com as marcas, eu tenho um público bacana aqui no YouTube, eu tô a poucos passos da monetização, eu já monetizei o meu conteúdo no Instagram uma vez e provavelmente vou monetizar outras vezes. Eu tô sentindo que eu tenho um poder maior agora de realizar os sonhos que um dia foram da Laura adolescente como criadora de conteúdo, sabe? Eu tô me referindo a isso, como criadora de conteúdo. Quais eram os sonhos que ela tinha, o que ela queria fazer. Então eu tenho voltado muito pra isso e eu acho que é um pouco disso que a minha cabeça tá tipo, sabe? E... Opa, caiu um fio. E cada dia mais eu tenho voltado pra isso, sabe? E eu acho que é muito interessante, às vezes, a gente revisitar um pouco o passado pra gente entender que coisas que a gente queria fazer. Por que elas não fazem mais parte do nosso dia a dia? Por que elas não são mais os nossos sonhos? Onde que isso ficou no meio de tudo isso, sabe? E eu acho que eu, assim, principalmente, eu me tornei adulta na pandemia. Eu lembro que eu comemorei meu aniversário de 19 anos na pandemia. Poxa, eu perdi um tempo aí, né? Que eu podia ter aproveitado de uma outra forma, talvez. E assim, tudo foi muito importante pra quem eu me tornei hoje em dia, sabe? Eu acho que eu não mudaria nada. Mas agora que eu tô tendo esse clique de que, poxa, eu posso realizar coisas que a Laura um dia sonhou,
Isso tá sendo, tipo, muito legal, muito incrível. E, assim, ainda são sonhos, ainda estão aqui dentro, sabe? E eu acho que cada vez mais eu tenho ouvido esse chamado, que talvez seja uma coisinha da Laura adolescente aqui dentro de mim, falando, gritando, sabe? Tipo, você consegue, você tem esse poder e tá sendo muito legal, sabe? Tá sendo uma fase, assim, de explorar coisas que um dia eu sempre quis fazer, sabe? E por mais que seja um projeto que talvez nem veja a luz do dia, tá sendo muito legal trabalhar nisso e tirar um tempinho do meu dia a dia pra me dedicar a coisas que eu gosto de fazer, mesmo que talvez lá na frente não tenha um retorno, né? Talvez eu não consiga colocar esse sonho realmente em prática, mas tá sendo bom revisitar a Laura de antigamente, porque tudo isso daqui só foi possível por causa que ela teve a coragem de dar os primeiros passos. E, cara, a vida é fenomenal, sabe? A vida é fenomenal. E por mais que hoje em dia eu tenha 24 anos aqui falando com vocês na frente de uma câmera, eu ainda me sinto como a garota de 14 anos que criava dentro do seu quarto coisas inimagináveis pra uma pessoa da época, sabe? Tipo, meus amigos todos queriam ter um canal no YouTube e eu era a única que tinha. Porque eu tinha coragem, porque eu corria atrás. Então, entendem o peso disso? E é isso. Então, apesar de hoje ter 24, eu ainda sou a garotinha de 14, que gosta de escrever e de criar coisas legais. Então, gente, este ficou o look do dia de hoje. Tô bem básica, assim, né? Não me esforcei muito. Ah, minha pilha de roupa segue aqui, gente, porque às vezes há coisas na vida que a gente tem que deixar assim mesmo. Eu fiz esse penteadinho fofo, achei que ficou super legal. E é isso, bestes, que temos pra hoje. Eu passei bastante tempo pesquisando coisas, estudando coisas, então não consegui arrumar aqui, mas não tem problema, gente. Quando eu chego, uma hora eu organizo isso. Não vai ser hoje. Gente, olha o que eu disse pra vocês sobre o clima. Tá nesse nível, gente, hoje. Gente, estamos aqui trabalhando e hoje estamos caóticas. A gente já tá gravando várias stories pro perfil da Érica. E daí, gente, ontem eu saí por 2 segundos da loja. Quando eu voltei, tava a Érica juntando as roupas do chão junto com uma cliente aqui dentro. Ela derrubou a arara. A Érica falando que ela derrubou a arara. Foi ele, ela tava tocando. Ela que tava mexendo assim, a arara espatifou-se. A mulher quase teve um infarte. Não, e daí ao invés da Érica falar o cliente sempre tem razão, ela falou o cliente sempre tem culpa. Tem mais uma vez. Desculpa se você é nossa cliente, mas não é toda cliente que tem culpa, É, tá? não, são Essa casos específica, isolados. que nem conhecia a gente. Era a primeira vez. Do balcão, quebrou nossa arara, não levou Caótica. nada. Tão caótica quanto a Érica. Oi, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Já tô aqui com meu pãozinho, meu café. Porque, gente, hoje eu demorei pra me escorregar pra fora da cama, viu? Eu trabalho mais cedo hoje, né? Começou às 8. Gente, zero coragem de cantar uma bela canção hoje. Ontem eu tomei meu banho e só me deitei na minha cama e lá fiquei, gente. O pior é que chega, tipo, umas 9, 10 horas e o meu sono some nesses últimos dias. Eu não sei o que tá acontecendo. E daí eu acabo indo dormir mais tarde, bem mais tarde do que eu tô acostumada. Enfim. É isso que temos pra hoje, tá, gente? Já estou com o meu look do dia. E é isso, gente. Bom dia. Hoje tá um clima horroroso. Ainda tá aquela névoa estranha. Parece que a gente tá em crepúsculo. Mas hoje tá prometendo sol e 20 graus. Passada. Gente, cheguei em casa, almocei, tudo tranquilíssimo. Só que agora chegou o momento que eu mais temia. Eu preciso faxinar a casa.
Eu tô aqui com o guerreiro, mais guerreiro dos guerreiros. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Sim, o aspirador da loja, peguei ele. Porque assim, né, eu tô sozinha, mas meus pais voltam amanhã. E espero que minha mãe não veja esse vídeo, mas eu não fiz as coisas que ela pediu antes. Falando que nem é um microfone. E eu preciso fazer tudo agora, porque amanhã eles chegam, né? E também porque é muito mais legal a gente chegar em casa e ser recebido com uma casa cheirosinha, né? Então, assim, eu não vou passar pano, porque tá frio. Mas vou passar um aspirador, um perfuminho. E é isso, tá, gente? E assim, gente, eu tinha planos pra hoje. Mas meus planos foram todos por água abaixo. Primeiro que hoje era pra Nicole vir aqui pra gente pintar Bobby Goods. A diva foi trabalhar. A peste das bestes. Uma garota empregada. Eu tinha chamado outra amiga e ela falou, ai, já tenho compromisso. E eu falei, ai, meu destino, a minha sina ficar sozinha hoje. E eu tinha o plano de ir tomar café na padaria sozinha. Porque a minha psicóloga falou que seria bom pra mim. Só que eu não sei se eu tô com... Acho que nesses dias eu tenho sentido muito sozinha. Eu acho que tá bom já, tá? Talvez eu vá, tipo, no mercado comprar uma coisinha pra comer. Mas primeiro eu preciso colocar esta casa em ordem. Não tá tão bagunçado, né? Mas, enfim. Sabe como é mãe e pai, né? Principalmente mãe, né? Então, vamos deixar tudo organizadinho. Gente, agora eu terminei a faxina. Lavei a louça. Tá tudo lindo, cheiroso, maravilhoso. E agora eu vou no mercado comprar coisinhas pra comer. Por agora, depois, mais tarde, talvez. Tô com vontade de comer Doritos. E daí eu vou lá comprar um Doritos. E é isso, bestes. Vamos nessa aventura. Tá sozinha é uma coisa que me pega um pouco, mas a gente tem que ir vencendo nossos medos aos poucos, né? Então vamos lá. Gente, eu fui sozinha no... Quieta. Fui sozinha no mercado, entrei muitas e muitas aspas, gente. A cachorra foi comigo. Louca, louca. Gente, tá calor mesmo. Meu Deus, vou ter que até prender meu cabelo. Mas assim, gente, seguinte. Eu saí de casa, né? Falei, vou sozinha no mercado. Quando eu vi, gente, a cachorra aqui de casa tava me seguindo. Pode uma coisa dessa, gente? A nossa cachorra, que na verdade ela é da minha irmã, né? Mas ela fica solta, né? A Cacau. Ela começou com esse costume de seguir a gente na rua, gente. E é muito engraçado, porque ela segue a gente de longe, sabe? E daí quando eu voltei pra casa, ela tava aqui me esperando. Eu acho que ela foi comigo até o mercado. E daí quando eu entrei no mercado, ela voltou pra casa, sabe? Daí quando eu fui chegando, ela tava ali na frente do portão me esperando. Uma querida. Enfim, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Para mim, comprei um chouquinho. Era pra ser um todinho, né? Mas o todinho tava aqui R$4, gente. Um absurdo. Comprei pão de queijo. Tô com vontade de comer pão de queijo. E comprei um Doritos e um bis branco que tava na promoção. Porque assim, eu ia trazer uma gominha, né? Mas eu tava com vontade de comer bis e o bis e a gominha estavam no mesmo preço. Na verdade, a gominha estava mais cara que o bis. Daí eu falei, vou levar o bis, então. E é isso, gente. Minha compra de hoje deu R$25,96. Em 4 coisas. Um absurdo. Enfim. Essas foram as compras do dia. Vou ligar o forno pra colocar o pão de queijo. Porque assim, gente, sabe o que eu tava pensando enquanto eu fui na rua, eu tava pensando? É que quando a gente marca alguma coisa com alguém, quando a pessoa fala que não vem, a gente desmarca tudo. Mas a gente esqueceu que a gente também ficou empolgado pra isso. E tipo assim, a minha amiga não desmarcou porque ela quis, sabe? Ela desmarcou porque ela ia trabalhar. E eu pensei, putz, tá, ela desmarcou, não vai dar pra ela vir, mas e eu? Eu vou ficar sem fazer nada? Eu mereço ter o meu momento. Então, comprei essas coisinhas pra comer e é isso. Me sinto adorável. E assim, né, gente, vocês estão vendo que nesses dias que eu fico sozinha, eu não como muita coisa assim que eu faço, né? Tipo arroz, feijão, essas coisas, eu não como. E assim, tipo, hoje eu comi macarrão
aipim frito. Então, tipo assim, hoje a gente comeu, ontem a gente pediu lanche, né, na hora do almoço. Daí na janta eu não pedi, eu só comi um misto quente mesmo. E hoje, eu também, tipo, comi o almoço ali, mas eu não sinto uma falta, sabe, disso. Eu sei que eu não tenho a alimentação mais certa do mundo, que eu tô fazendo é errado. Eu sei, tá? Eu tenho conhecimento. Só que assim, fazer o quê, né? A gente não pode ter tudo nessa vida, né? Então, vocês me pediram bastante de vídeos cozinhando e tal, e não sei o que, gente, mas eu dificilmente cozinho. Quando eu tô em casa, eu aproveito pra comer as coisas que tenho vontade, sabe? Então, vocês viram que eu pedi hambúrguer com batata com cheddar porque eu tava com vontade. Eu pedi... Daí ontem a gente comeu hambúrguer de novo, mas foi minha irmã que tava com vontade. E daí hoje, talvez, à noite eu peça mais alguma coisa. Então, talvez ainda, não sei. Faltou as esfirrinhas dessa vez, né, gente? Enfim. Tirando todas as 1000 coisas diante do forno, antes de acender o forno. Acho que saiu tudo. Então agora eu vou ligar o forno, deixar aquecer um pouquinho e colocar os pães de queijo. Ai, que delícia! Então, enquanto isso aquece, eu vou colocar aqui os pães de queijo. E assim, gente, peraí pra pensar que eu podia ter comprado pronto, né? O pão de queijo. Mas eu tava com vontade de comer saído do forno, sabe? Que sabor, gente. Que sabor. Antes de abrir a embalagem, vou lavar minhas mãos, né? Depois de pegar a forma, né? Esqueci de lavar. Eu gosto de lavar a mão quando eu chego em casa da rua, tá? Eu acho que é um mínimo de higiene, né, gente? Enfim. Sabe o que eu vou fazer enquanto faço pão de queijo? Pintar Bobbie Goods. Ui, como eu amo minha vida, gente. É exatamente o que eu ia fazer com a minha amiga. Exatamente, gente. Será que vai bem nessa forma? Tudo bem. Tomara que sim. Não precisa fazer tudo também, né? Eu não vou fazer tudo. Tem bastante aqui, né? Vou deixar esses para outro dia. Que é mais ou menos a metade. Gente, deixa eu contar pra vocês uma coisa. Enquanto isso, eu já peguei as coisas aqui pra pintar meus Bobbie Goods, né? Mas eu quero contar antes de começar, porque eu peguei meu computador aqui pra ligar ele. Porque faz um tempo que eu não uso ele. Muito tempo, na verdade. Todas as coisas que eu fazia nele, eu tô fazendo pelo iPad. E o meu cunhado perguntou se ele podia usar o computador, porque ele precisa de um computador agora. E a gente tá usando o computador que é dele e da minha irmã na nossa loja, né? E daí ele precisou, ele perguntou, Laura, você me empresta e tal? Eu falei, claro, pode pegar, porque eu não tô usando mesmo, né? Só que o computador não está ligando, gente. Ai, acendeu uma luz, pelo menos. O computador não tava ligando, gente. Agora ligou. Eu acho que tinha acabado a bateria, gente. Agora ligou. E daí, uma coisa, eu vou virar a câmera aqui pra vocês. Quem lembra que a Sony Angel está aqui? Imagina meu cunhado trabalhando com a Sony Angel, encarando ele. Mentira, gente, eu vou tirar ela. Tadinha da minha Sony Angel. Ele vai ser altamente zoado se ele usar isso daqui, né? Então, é isso. Mas tá ligando. Vai demorar 5 dias, provavelmente, né? Mas tá ligando. Gente, eu tenho esse computador há muito tempo, gente. Muito tempo. E assim, gente, esse computador eu comprei há muito tempo. Eu comprei não, foi minha mãe, acho que me deu. Eu não lembro já nem como que eu cheguei nesse computador. Na verdade, eu lembro, assim, que eu tinha um computador muito velho. Muito velho, tipo, era um Positivo horroroso, que não cabia absolutamente nada. E que, tipo assim, tinha sido muito barato. E naquela época eu já editava vídeos e fazia 1000 coisas. E eu precisava de um computador que comportasse pelo menos os meus vídeos, né? Porque eu tinha um celular na época que não comportava, que não tinha espaço e tal. Então, tipo assim, eu não tinha espaço no computador e não tinha espaço no celular. Então, eu lembro que o meu cunhado e minha irmã foram juntos e a gente comprou esse daqui. Então, acho que foi meus pais que me deram. E daí, a gente comprou. Esse daqui tem, tipo, 1 terabyte, um monte de coisas legais. Que eu não entendo, mas eu sei que é super legal, né? Porque daí eu precisava de muito espaço e tal. O computador do meu pai tinha estragado, tava, tipo, pela boa também. E daí a gente precisava de um lugar com espaço pra guardar fotos de família e tal. E daí eu ganhei esse computador, gente. Mas faz assim, ó, um tempo, gente. Foi antes de eu trocar de celular, eu acho.
E daí, depois de um tempo, eu troquei de celular pra um que tivesse um pouco mais de memória. Faz muito tempo que eu tenho esse querido, gente. E eu usei esse bichinho, viu? Misericórdia. Agora que ele tá sem uso. E daí eu falei pro meu cunhado, ai, tem uns adesivos no computador, né? Você se importa? Porque tem adesivos de Gilmore Girls, tem adesivos de parceiros que eu recebi e tal. E dele não, vai ficar no balcão. Daí agora que eu abri o celular, que eu abri o computador, a Sony Angel me encarando, né? Não, mas ela eu não vou deixar partir. Ela vai ficar entre nós, tá bom? Ó, a minha Sony Angel, a minha sobrinha vem. E quando eu tinha a mesa do outro lado ali do quarto, ela vinha e ela passava a mão e falava, o neném. Que bonitinho, eu tenho que achar outro lugar pra colocar minha Sony. Será que eu coloco no meu tablet? E daí eu coloco ela onde? Porque daí se eu colocar ela aqui, que é quando fica virado, né? Aqui, daí quando eu virar ela vai ficar assim, né? Mas se eu colocar ela aqui, vai ficar esquisito, né? Eu acho que eu vou colocar aqui, ó. Porque eu uso mais a capinha, o tablet assim deitado, né? Mas eu não sei se ela vai colar agora que eu vou tirar ela. Enquanto isso liga aqui, ó, abençoado, que vai demorar, eu vou tirar ela. Vou tentar, né, também. Porque ela tá grudada aqui, a bichinha, viu? A Sony Angel que a minha amiga tem, que ela usa, que a gente comprou juntas, né? Que ela tem, que ela usava no celular dela, caiu. Mas essa daqui está bem colada, eu tô com medo de quebrar. Ai, a cola tá ficando toda no computador. Ah, não, saiu, gente, a colinha. Não ficou nada no computador. É uma colinha bem... tchananas. Será que vai ficar bom aqui, gente? Eu teria que colocar ela mais ou menos aqui, né? Eu acho que eu vou ter que achar outro lugar pra colocar a querida. O fim de uma era, galera. O fim de uma era. Tô emotiva, mas agora eu vou... Já tá começando a cheirar pão de queijo e eu vou pintar o Bobbie Goods. E daí, eu vou continuar o desenho que eu estava pintando, né? Que eu comecei a pintar com vocês em algum vlog e não consegui terminar. Cadê? Que é o desenho da mantinha. E, gente, sabe uma coisa que eu acho super legal dessas canetinhas que eu tô usando agora? Além desse efeito que elas dão, que parece tipo madeira, tem mais textura. Estão preparados? Ela não passa pro outro lado. Simplesmente genial. Eu amo. Gente, apitou aqui o negócio, mas os pão de queijo estão tão tristes. Será que tá bom? Ai, gente, deixa eu pegar um negocinho aqui pra pegar. E adivinha, praticamente é só o pão de queijo e não ligou o computador ainda. Isso não tá bom não, né? Tem que ser mais um pouquinho. Gente, meus pãoziquinhos de queijo estão prontos. Acabei de tirar do forno. E eu vou beber o meu choquinho. Podia ser um todinho, mas é um choquinho. Ele é bem gostoso, na verdade, tá, gente? Foi R$1,59. Enquanto o querido todinho era 4 contos. Gente, tô muito chocada. Enfim. O computador ainda não deu muito sinal de vida. Mas fazer o quê, né? Ui, acho que eu vou abrir e passar um resto de requeijão que tem aqui. Pera aí. Porque eu acho que é isso que eu tô com vontade de comer. Pão de queijo com requeijão quente. Que delícia. E, gente, eu já tô me arrependendo de pegar esse Bobbie Goods.
do jeito que eu escolhi. Porque eu não progredi nada em todo esse tempo. Eu pintei. Terminei de fazer o efeito de crochê aqui nesses daqui. Pintei as coisinhas de fio, a touquinha, esses quadros aqui de trás. E comecei a pintar aqui, gente. Mas eu acho que eu não vou continuar. Ai, gente. Esse é o pão de queijo de R$5. Bem bonzinho. Podia crescer um pouquinho mais, né? Tá aprovado. Eu sou amante de pão de queijos, então normalmente é bem difícil eu não gostar de um pão de queijo. Por dentro, ele é bem molinho. E por fora ele é bem crocante. Amei, amei. Gente, realmente tinha muita coisa no meu computador. Tem muita coisa ainda no meu computador. Eu pedi pra salvar 2 pastas. Aqui eu deixei anotado que eu quero manter essas pastas. Encontrei registros do meu avô que faleceu e chorei horrores. Agora eu já tô melhor. E assim, gente, é de fato o fim de uma era, sabe? Porque esse computador me acompanhou por muitos anos e muita coisa, sabe? Não queria ter que talvez me desapegar de tudo isso, mas é por uma boa causa, né? Vou falar, né, com meu cunhado que se der pra manter, seria bom. Pelo menos no computador, né? Porque um dia talvez ele volte a ser meu. Mas enfim. É isso, gente. Tô emotiva agora. Um pouco assim, sensível, sabe? De, tipo, ter que tirar todas as coisinhas, sabe? Enfim, mas faz parte, né? E é isso. Agora eu vou desligar o computador e vou tomar banho. Lavar meu cabelo, que tá o caos. E daí vocês já sabem, né? Gente, tomei banho. Coloquei meu pijaminha aqui, ó. E esse moletom por cima, porque, né? Pedi comida, achei que não era de bom tom. E de pijama e roupão receber a comida, né? Então, pedi esfirrinhas, porque essa semana tinha 2 coisas que eu tava com muita vontade de comer. Que era batata frita com cheddar. E, apesar de não ter matado tanto a minha vontade, esfirra. E daí, como eu lavei o cabelo, né, eu coloquei a touca. Na verdade, eu coloquei a touca porque eu fui lá fora agora levar o computador, que foi pro seu novo lar. Enfim, eu fui lá pra ser formatado, né, gente? E é isso. Então, o que eu ia falar? É isso, gente. Tomei meu banho, sequei meu cabelo, dei uma organizada ali na cozinha que tava o caos. E é isso, gente. Eu pedi as esfirras também porque eu não comi mais nada. Cadê meu pacote aqui? Não comi mais nada além do pão de queijo e o choquinho de tarde. Alô, Tirol, me patrocina. Não comi nada além disso e daí por isso que eu pedi. Daí também eu vou abrir o Doritos, mas eu vou comer só um pouquinho. E é isso, gente. Essa semana assim, eu tô me sentindo o baiacu, o próprio baiacu. Mas são dias e dias, né, gente? A gente um dia vai ter equilíbrio na vida, mas não vai ser hoje. Ai, gente, não, sério, eu tô precisando de um projeto, assim, pra voltar, pelo menos com exercício físico, gente. Eu tive ali a coisa de uma recaída muito grande, né, quando meu avô faleceu. E eu parei de fazer exercício, tive de novo, descontei na comida, né, uma espécie de compulsão alimentar. E eu voltei, gente, pro peso que eu tinha. Então eu tô até um pouco chateada com isso, porque eu lutei muito pra sair dos 80 quilos e eu voltei pra lá de novo. Então, é isso, besties. Vivendo e vivendo apenas, assim, sabe? E é isso, então. Vou esperar meu lanche chegar. E daí eu vou ligar a TV aqui pra assistir alguma coisa. Talvez hoje eu não esteja no pique Harry Potter. Mas enfim, vamos decidindo conforme vai indo. Ou talvez sim. Não sei, gente. Vou ligar a TV e depois escolher. Gente, eu simplesmente amo pedir esfirra desse lugar que eu peço. Porque, tipo assim, meu pedido foi confirmado às 18h33. Às 18h44, ele já saiu pra entrega. Então já tá a caminho, entendeu? Tipo, 10 minutos, um pouquinho mais.
já tava vindo e daqui a pouco já chega. E é, tipo, pertinho, então chega super, super rápido. Eu amo esse lugar, gente. Enfim, pena que não é uma publi, né, galera? Enfim, vou esperar minha comidinha. Gente, acho que o motoqueiro se perdeu, porque não demora tanto assim pra chegar aqui. Enfim, eu tô bem aqui, ó, na cozinha, com a janela escancarada, esperando. Fingindo que não dá pra me ver daqui de dentro. Escuto uma moto. Não era meu pedido. Gente, hoje temos refrigerante de abacaxi. Chegou aqui as minhas esfirras. Ou como diria o cara que eu sigo que é árabe, mas ele é brasileiro, sabe? O Habib. TikTok esfirra. Ai, gente, eu amo esfirra. De verdade, é uma das minhas coisas favoritas. E pra acompanhar hoje tem refrigerante de abacaxi, gente. Exótico, mas bom. Quer dizer, eu gosto bastante. Então agora eu vou sentar aqui. Vou colocar meu Doritos aqui do lado. Não sei se eu vou abrir ele. Vou comer as minhas esfirras. Eu vou falar pra vocês quais eu pedi, que são as minhas favoritas. Tiramos o lacre. Eu pedi esfirra de brócolis com bacon. Eu amo. E queijo, né? Alho e óleo. Milho. Calabresa eu pedi 2, porque eu gosto bastante, e queijo. E a minha ideia, na hora de queijo, colocar Doritos em cima. Então, filme escolhido, é hora de apagar a luz e aproveitar. E eu amo que eu não preciso mais sair da cama pra apagar a luz. Amei! Gente, deixa eu contar pra vocês uma coisa. Acabou o filme agora, eu desliguei a TV. E, gente, As Namoradas do Papai tá, tipo, no meu top de filmes favoritos da vida, desde da infância, sabe? Sabe quando você... quem, né, viveu aí os anos 2000, né, por aí, nesses meio tempo aí, vai lembrar que quando a gente era criança... Não sei vocês, mas eu não tinha muito acesso a filmes. Os filmes que eu assistia eram os filmes da sessão da tarde, né? Ou às vezes algum outro filme que passava, tipo, em algum canal especial, assim, sabe? Ou filmes que a gente alugava na locadora. Crianças, passada. Existia uma locadora onde você ia para alugar o filme, voltava pra casa, assistia o filme e você tinha que devolver. Tipo uma biblioteca, sabe? Só que de filmes. Se chamava locadora. E... assim, quando a gente alugava esses filmes, normalmente a gente pegava filmes que toda a família gostava. Então, a gente assistiu muitas vezes o Willy Wonka, Não lembro, gente. A gente alugava filmes assim, nesse estilo, sabe? A Willy Wonka não, a Fantástica Fábrica de Chocolate, né? E assim, esses filmes tipo Hannah Montana, As Namoradas do Papai, esses filmes assim, eu assistia na sessão da tarde. E eu lembro que quando eu era pequena eu não guardava o nome dos filmes na minha cabeça. Então, quando eu me tornei adolescente, eu tinha na minha cabeça o nome desses filmes, sabe? O nome não. Imagens desses filmes, e eu tentava de todo jeito descobrir quais eram os filmes. Desse filme em específico, As Namoradas do Papai, pra quem nunca assistiu, é a história de gêmeas separadas, e daí elas são... o pai... nesse caso aqui, neste filme aqui, o pai, a mãe faleceu, né? Então só tem o pai cuida de uma das filhas, a outra filha está num orfanato e blá blá blá. E quando eu fui pesquisar sobre esse filme, eu lembrava que eram gêmeas, né? Apenas isso. E que tinha a questão do acampamento. E daí, quando eu fui pesquisar, que eu era adolescente, né? Eu cheguei em Operação Cupido. E assim, assisti Operação Cupido, amo Operação Cupido, mas não era. Sabe quando não era? E daí eu lembro que eu demorei um tempão pra descobrir que era esse filme. E uma coisa característica deste filme, que assim, eu lembrava muito na minha cabeça, e eu não sei por que razão, era a questão do pão com carne moída, gente. Ai, gente, ela come um pão com carne moída naquele filme. Perfeito, gente, perfeito. E assim, eu gostava muito, eu lembro que eu gostava de toda a história dos personagens e tal. E, gente, o que é o cabelo da Iene, que é a monitora lá do orfanato, né? Que depois, né,
já sabemos o que acontece. Gente, que cabelo babadeiro. E ela tem a sobrancelha assim, ó, igual a minha, os olhos igual o meu. Mentira, não é igual, né? Mas, gente, eu amei a cor do cabelo dela. E se? E o corte também. E se? Brincadeira. Mas, enfim, amei o dia de hoje. Adorável, estou me sentindo adorável. E é isso, minha galerinha. Vou me despedir aqui desse vlog. E vejo vocês em breve em outro Diário de Inverno. Tchau!